Fala, meus outros eus! Nós vamos dar início neste vídeo, nesse áudio, na verdade, né? A leitura e o comentário do livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins, MD e PhD. O nome do livro é Deixar Ir, O Caminho do Desapego. A editora é Pandora Treinamentos. E para quem não conhece o Dr. David Hawkins, ele foi um médico psiquiatra que passou a vida toda correlacionando a ciência com a espiritualidade, e a sua maior contribuição foi a pesquisa daquela tabela dos níveis de consciência que vocês já viram eu falar em alguns momentos em outros vídeos, né? Se não viram, tem alguns vídeos tanto no canal do YouTube quanto até mesmo no próprio Instagram. Inclusive, quem quiser ficar mais próximo, receber mais conteúdo, me segue lá no Instagram, que é Camila de Lela. Também tem o podcast, né, Expansão de Consciência, e se inscreve aqui no canal do YouTube, né, que é Camila de Lela também, tá? Curte o vídeo, comenta, né, compartilha com quem vocês acham importante. A gente vai começar com o prólogo nacional, tá? Existe uma ferramenta que nos dá o poder de retirar todos os bloqueios e sofrimentos que sentimos sobre qualquer assunto, em qualquer momento, em qualquer local e sem qualquer necessidade de recursos como dinheiro, tempo, espaço ou outra pessoa. Esta ferramenta é inerente a cada ser humano e não é necessário qualquer pré-requisito como classe social, escolaridade, nacionalidade, época ou grau de QI. Todos somos capazes e temos o direito, por sermos humanos, de utilizarmos dela sem qualquer limitação. Imagine se você pudesse utilizar um recurso interno que não depende de nada externo, para você transcender qualquer incômodo, sofrimento, emoções negativas ou até mesmo dor e doenças físicas. Este livro irá nos ensinar a utilizar essas ferramentas de uma maneira espontânea e natural, que é tão simples, mas tão simples, que nossa mente tende a dificultar ou sabotar o seu uso. A simplicidade da ferramenta vem justamente por ser algo que todo ser humano é capaz de fazer, e ainda mais sabe fazer, pois todos nós já o fizemos em um ou mais momentos de nossa vida. Render nossas expectativas. Lembra daquela vez que você falou, bem, seja o que Deus quiser, antes de passar por uma situação que parecia difícil? Ou quando você parou de se importar com o comportamento de determinada pessoa e simplesmente aceitou o jeito dela? Ou no dia que você perdoou ou pediu perdão para alguém que havia tido um conflito lá atrás? Pois bem, esta é a sabedoria de todo ser humano sobre essa técnica. E o que procede é sempre libertador. Deixar ir é um movimento silencioso e interno de simplesmente render qualquer expectativa sobre qualquer situação. A dor e o sofrimento vêm do apego e da expectativa de que as coisas saem da nossa maneira, acreditando que a nossa maneira é a correta. Esse estado de soberba nos trouxe sofrimento e pesar em nossa vida inteira. E na verdade, pouquíssimas vezes ou nenhuma, as coisas saíram do nosso jeito, por sentirmos e manifestarmos irritação, indignação, vitimismo ou angústia. Aliás, todo um esforço colossal foi necessário para conseguir mover uma palha e ter um resultado catastrófico ou minimamente razoável. E mesmo assim, o sofrimento continuou. Mas como seria se, como um sopro em uma pena, pudéssemos remover sensações tão pesadas como toneladas de tijolos de nossos ombros? Como seria se, com pequenos desapegos e rendições mentais sobre estar certo, tudo se resolvesse por si só? E se pudéssemos experimentar uma serenidade ensurdecedoramente silenciosa? Como seria se nós tivéssemos capacidade para fazer isso aqui e agora, e a todo momento? Deixar ir simplesmente é largar a mão de querer estar certo ou mudar as coisas para, então, aceitar tudo como se apresenta da maneira plena e ser grato a isso. Por mais que pareça um absurdo e quase impossível de ser feito, este livro irá nos ensinar técnicas didáticas e maneiras para que isso aconteça em nossa vida sem esforço. Isso não significa que será fácil, pois o ego e a mente irão relutar e tentar sabotar esse movimento a qualquer custo.
Será um grande desafio no início, talvez bastante turbulento, mas quando pegamos o jeito, problemas que para pessoas comuns ressoam em suas cabeças e permanecem em suas vidas por semanas, meses, anos ou até mesmo sua vida inteira, podem ser resolvidos em segundos, minutos, horas ou dias. Desde que nos dediquemos verdadeiramente a trocar nossas percepções complexas e ultralimitadas pela simplicidade radical da realidade. Deixar ir significa abrir mão dos seus apegos menores por algo maior, largar o medo para receber o amor, deixar de lado a culpa para experimentar a paz, render a raiva para vivenciar a compaixão. É um simples movimento que muda tudo, interna e externamente. Há 4 anos li pela primeira vez esse livro, e de lá para cá já o reli diversas vezes e pratiquei sua técnica por quase todos os dias. Todas as desculpas que nossa mente dá para não praticarmos a técnica ou projetarmos a culpa em algo fora de nós mesmos, nada mais é do que uma autossabotagem do nosso ser menor, que gosta e está apegado no sofrimento para impedir que nosso ser maior tome as rédeas da nossa consciência. Nada pode ser desculpa para que não pratiquemos essa ferramenta, a não ser nossa própria mente criativa e sagaz, criando uma desculpa esfarrapada para nos iludir e desviar do propósito. Um grande sabotador que achei em mim mesmo, e depois em muitos dos meus alunos e treinados, os quais ensinei essa técnica, foi o de confundir a prática de deixar ir um sentimento com desejar e se livrar do sentimento. Desejo de livramento é sinônimo de apego, é sofrimento. Desejar se livrar de algo é querer de maneira mimada que as coisas saiam do seu jeito. É deixar de confiar que a vida está te entregando a melhor experiência para que você amadureça e cresça perante esse desafio, que o fará se sentir ainda mais feliz e aliviado após você render os seus apegos e birras da sua criança interior sobre ele. Desejo de livramento é a falta de fé. Deixar ir é a fé pura. Desejo de livramento não tem lógica, pois se o sentimento está lá, é porque ele tem alguma função a cumprir. Deixar ir é a lógica de aprender o que o sentimento está querendo te ensinar e então deixar ele livre para ir, a hora que ele tiver que ir. Sempre que você estiver sentindo o desejo de se livrar de algum sentimento ou emoção negativa, aplique a técnica de deixar ir também com este desejo de livramento. Entenda o que ele está querendo dizer, qual o medo por trás desse desejo e as resistências à realidade que vem com ele. Uma questão importante que aprendi e que vejo importante reforçar nesse prólogo é que, para deixar ir, é necessário deixar ir. Sofremos por não deixarmos nossos sentimentos virem para cima, acreditando que temos como evitá-los. Porém, essa prática é apenas uma ilusão, pois o sentimento já está lá, te corroendo por dentro, enquanto fingimos que não estamos vendo. Essa atitude é como a de uma pessoa que feriu a perna e passa ataduras e toma analgésicos cada vez mais fortes para fingir que não está ferida. Dia após dia, ela evita entrar em contato com aquilo, mesmo mancando e sentindo cada vez mais incômodos. Não existe nenhuma ferida, ela pensa. Vai passar se Deus quiser. Em dado momento, ela começa a suar frio e desmaia. Ao chegar ao hospital, o médico diz com pesar: teremos que amputar a sua perna, ou a infecção tomará conta do restante do seu corpo. Ela então, desesperada, se questiona: por que Deus fez isso comigo? Por que existe um Deus tão sádico? Bem, ela recebeu vários alertas de dor. O incômodo, a corque, as ataduras que ficaram, o pulso, os avisos dos amigos, a dificuldade em andar. Não foi por falta de aviso. Esses foram os alertas de Deus sobre a autonegligência daquela pessoa. Mas todos os sinais foram negados, foram ignorados por ela, por ignorância. Essa pessoa chegou a um estado avançado de infecção. Mas um alerta antes de sua morte, desmaio e amputação foi dado. Se ainda assim não reconhecesse, chegaria à morte sofrida e agoniante de seu corpo, em um estado de ainda maior desespero mental. É assim que lidamos com os nossos sentimentos a maior parte do tempo. O medo não reconhecido, a culpa negada, a raiva projetada nos outros, a inveja nas fofocas maliciosas, o julgamentalismo sobre as notícias dos agressores que passam no jornal. Nada está lá fora.
tudo está dentro de nós e tudo pode ser resolvido. Para deixar ir é necessário deixar ir, reconhecer os medos, as culpas, as invejas e raivas crônicas que mantemos dentro de nós por anos. Deixar cada uma delas virem para cima uma a uma. Quando deixamos vir, percebemos que não somos más pessoas, apenas ignoramos esses sentimentos, como a pessoa que ignorou a condição da perna, por medo. Tínhamos medo de saber o que mantínhamos dentro de nós. Tínhamos medo de sermos taxados como monstros ou nos sentirmos envergonhados perante a nossa família e para a sociedade. Afinal, o que vão achar de mim se souberem que eu sinto o que sinto? Pois bem, ninguém precisa saber de fato, pois você irá lidar com isso internamente e de maneira silenciosa. E mesmo se souberem, quando você contar que venceu o assunto, isso as inspirará a buscar serem pessoas melhores. É assim que funciona no grupo de alcoólicos ou narcóticos anônimos, que recuperaram milhares de viciados no mundo todo sem qualquer retorno monetário. Os recuperados têm a coragem de contar suas histórias para os atuais viciados. Isso os inspira a se recuperarem também. Sua mudança inspira as pessoas ao seu redor. Deixar vir é um movimento de coragem, de amor próprio, de compaixão com os outros e de conexão com a verdade. Negar um sentimento que está dentro de você é falso, é auto-engano. Já reconhecer ele é digno, é auto-honestidade. Quando deixamos vir o sentimento e o reconhecemos, podemos então aceitá-lo, que é o segundo passo para deixar ir. Quando o aceitamos e não o julgamos, nós o deixamos ficar pelo tempo que for até que ele esteja maduro o suficiente para ir. Deixar vir, deixar ficar e, finalmente, deixar ir. Este é o processo da cura do sofrimento que qualquer terapia não pode oferecer. Como o Dr. David Hawkins diz no capítulo 20 deste livro, as terapias aliviam o sofrimento quando ela está latente. É uma anestesia. Porém, se você não curar sua perna, você irá perdê-la de qualquer maneira. Se não curar sua perna, em nossa metáfora, significa curar o sentimento que está nos ferindo, e não apenas tratá-lo por um tempo. E para isso é necessário render as emoções negativas atreladas a ele. E isso apenas a técnica de deixar ir pode oferecer. Todos os grandes professores e mestres espirituais ensinaram isso com palavras diferentes. Buda chamou de desapego. O caminho para o fim do sofrimento é o nobre caminho óplo. Jesus chamou isso de perdão. Não julgue e não será julgado. Não condene e não será condenado. Perdoe e será perdoado. Krishna chamava de devoção. Conheça a paz, quem esqueceu o desejo de sentir prazer. Dr. David Hawkins agora nos traz uma nova palavra para o mesmo fim: deixar ir. Além disso, Dr. Hawkins nos escreveu como podemos fazer isso de maneira pragmática, com um método claro, explicado de forma didática, passo a passo. Recomendo a você que não apenas leia este livro uma ou duas vezes, mas sempre que estiver sentindo qualquer incômodo que esteja te perseguindo, ou quando sentir que estagnou em seu processo de evolução. É um livro para ser seu companheiro, para ficar na cabeceira, um guia para ser uma pessoa melhor, aliviar os seus sofrimentos e os sofrimentos dos outros, um mapa para alcançar consciências elevadas e poder devolver isso de maneira graciosa ao mundo, um manual para alcançar e viver em estado de iluminação. Que com essa leitura você colha os frutos da paz e da alegria. Vitor Esprega, editor, sócio e treinador comportamental da Pandora Treinamentos, Barueri, São Paulo, Brasil, julho de 2019. Prefácio. Durante muitos anos de prática de clínica psiquiatra, o objetivo primário era procurar pelas maneiras mais efetivas de aliviar o sofrimento humano em todas as suas diversas formas. Para esse fim, numerosas disciplinas de medicina, psicologia, psiquiatria, psicanálise, técnicas comportamentais, biofeedback, acupuntura, nutrição e química cerebral foram exploradas. Por trás dessas modalidades clínicas havia sistemas filosóficos, metafísicos, uma multidão de técnicas holísticas de saúde, cursos de autoaperfeiçoamento, caminhos espirituais,
técnicas meditativas e outras formas de expandir a consciência do ser. Em todas essas explorações, o mecanismo da rendição foi descoberto como um grande benefício prático. Sua importância exigiu a escrita deste livro para compartilhar com os outros o que foi clinicamente observado e pessoalmente experienciado. Os 10 livros anteriores focaram em estados de consciência avançados e iluminação. Com o passar dos anos, milhares de estudantes em nossas palestras e satsangs levantaram dúvidas que revelam os obstáculos da vida cotidiana para a iluminação. É pragmático e útil compartilhar uma técnica que facilite seu sucesso em superar tais obstáculos. Como lidar com as vicissitudes da vida cotidiana, com as suas perdas, decepções, estresses e crises. Como se livrar de emoções negativas e seus impactos na saúde, nos relacionamentos e no trabalho. Como lidar com todos os sentimentos indesejáveis. Este livro descreve um meio simples e eficaz para desapegar de sentimentos negativos e tornar-se livre. A técnica de deixar ir é um sistema pragmático para eliminar obstáculos e apegos. Ela também pode ser chamada de mecanismo de rendição. Existe prova científica de sua eficácia, uma explicação que está incluída em um dos capítulos. Pesquisas mostram que a técnica pode ser mais eficiente que muitas outras abordagens atuais disponíveis para aliviar as respostas fisiológicas ao estresse. Depois de pesquisar a maioria dos vários métodos de consciência e redução de estresse, essa técnica se destaca por sua simplicidade, eficiência e eficácia clínica, sua ausência de conceitos questionáveis, bem como resultados rápidos e tangíveis. Sua simplicidade é enganosa e quase disfarça o verdadeiro benefício da técnica. Dito de forma simples, ela nos liberta de apegos emocionais. Ela verifica a observação feita por todos os sábios. O apego é a causa primária do sofrimento. A mente, com seus pensamentos, é movida por sentimentos. Cada sentimento é um acúmulo derivado de milhares de pensamentos. Dado que a maioria das pessoas, ao longo de suas vidas, o reprime, suprime e tenta escapar de seus sentimentos. A energia suprimida se acumula e procura se expressar por meio de estresse psicossomático, transtornos corporais, doenças emocionais e transtornos comportamentais nas relações interpessoais. Os sentimentos acumulados bloqueiam o crescimento espiritual e a consciência, assim como o sucesso em muitas áreas da vida. Os benefícios dessa técnica podem, portanto, ser descritas em vários níveis. Nível físico. A eliminação de sentimentos suprimidos beneficia a saúde. Ela diminui o excesso de energia sobre o sistema nervoso autônomo do corpo e desbloqueia o sistema de energia da acupuntura, demonstrada por um simples teste muscular. Portanto, conforme uma pessoa se rende constantemente, transtornos físicos e psicossomáticos melhoram e muitas vezes desaparecem por completo. A reversão geral de processos patológicos no corpo e retorno ao ótimo funcionamento. Nível comportamental. Uma vez que a ansiedade e os sentimentos negativos diminuem progressivamente, é preciso cada vez menos recorrer a drogas, álcool, entretenimento e sono excessivo. Assim, a vitalidade, a energia, a presença e o bem-estar aumentam, com mais eficiência e menos esforço em todas as áreas. Benefício nas relações interpessoais. Conforme os sentimentos negativos são rendidos, nota-se um aumento progressivo de sentimentos positivos, que resultam em melhorias rápidas e tangíveis em todos os relacionamentos. A capacidade de amar aumenta. Conflitos com os outros diminuem progressivamente para que o desempenho no trabalho melhore. Eliminar os bloqueios negativos permite que os objetivos vocacionais sejam mais facilmente alcançados e a autossabotagem comportamental baseada na culpa diminui progressivamente. Existe cada vez menos dependência do intelectualismo e cada vez mais uso do conhecimento intuitivo. Com a retomada do crescimento e o desenvolvimento da personalidade, muitas vezes se descobrem habilidades criativas e psíquicas anteriormente ignoradas, que são frustradas em todas as pessoas por emoções negativas suprimidas. De grande importância é a diminuição progressiva da dependência, o veneno de todas as relações humanas.
dependência inflige tanta dor e sofrimento, incluindo até mesmo violência e suicídio em sua última expressão. Conforme a dependência diminui também a agressividade e o comportamento hostil. Esses sentimentos negativos são substituídos por aceitação e amor ao próximo. Benefício na consciência e espiritualidade. Essa é uma área que se abre muito pelo uso contínuo do mecanismo da rendição. Deixar ir sentimentos negativos mostra que a pessoa experiencia um aumento crescente de felicidade, contentamento, paz e alegria. Ocorre a expansão da consciência, realização progressiva e experimentação da consciência. Experimentação do verdadeiro eu, do eu interior. Os ensinamentos dos grandes mestres passam a se desdobrar de dentro da experiência pessoal do ser. O progressivo desapego das limitações permite a compreensão da verdadeira identidade do ser. Deixar ir é uma das ferramentas mais eficazes para se alcançar objetivos espirituais. Qualquer pessoa pode conquistar todas essas finalidades com gentileza e sutileza, conforme o ser silenciosamente se entrega ao longo da vida cotidiana. É agradável tanto assistir quanto experienciar o desaparecimento gradual da negatividade, sendo substituída por sentimentos e experiências positivas. Auxiliar o leitor a ter essas experiências recompensadoras é o propósito dessas informações. David Hawkins, MD, PhD, presidente e fundador do Instituto para Pesquisas Espirituais em Sedona, Arizona, em junho de 2012. Bom, gente, esses foram os 2 primeiros capítulos do livro, né? Na verdade, o prefácio. E já ali a gente já tem algumas informações relevantes para serem consideradas. Quando a gente está no prólogo do livro, que é o prólogo nacional, né, que foi escrito pelo Victor, ele traz já uma abordagem muito importante sobre o sentimento que a gente tem de querer se livrar do sentimento que estamos tendo, né? Então, o livro Deixar Ir, ele se trata sobre você conseguir render as emoções que são de escala inferior, não que elas sejam ruins ou que devam ser, né? Eu sinto raiva, eu sinto inveja, eu não sou uma boa pessoa. Não. É porque tudo isso, quando vai se acumulando, por não fazer parte do ser que nós somos, vai fazendo com que nós fiquemos menos eficientes. Começa a dar problema no físico, começa a dar problema nos relacionamentos, dá problema de prosperidade, dá problemas emocionais. E isso é um acúmulo, né, de várias emoções e sentimentos de baixa vibração que estão lá porque não são olhados e não são digeridos e nem trabalhados em nós mesmos, porque fomos ensinados a suprimir esses sentimentos. Como que fomos ensinados, né? Fomos ensinados quando, em determinado momento, quando você era criança, você teve uma determinada postura, com raiva ou com tristeza, e alguém disse, isso é feio, isso não é legal, você não pode ser assim. E aí nós começamos a classificar os sentimentos como bons e ruins, julgar esses sentimentos, e cada vez que julgamos esses sentimentos, atribuímos a eles o nosso caráter, né? Então, chega uma emoção até nós, a gente atribui essa emoção à nossa personalidade, né? Por consequência, ao nosso caráter, e isso passa a ser uma identidade nossa, quando na verdade não. Uma emoção, ela é simplesmente uma emoção. Ela não é o que você é. Ela apenas está ali de passagem para que você compreenda alguma coisa com ela, para que você tire um aprendizado dela. Então, a primeira coisa que foi tratada tanto no prólogo quanto no prefácio é a aceitação primordial de todos os sentimentos que você tem, que você possui dentro de você. E olhar para esses sentimentos que você tem, que não são bons, né, que não te trazem bem-estar,
e não julgar eles, porque todas as vezes que você faz isso, você joga eles para o inconsciente, para as sombras, né? E se você não tem contato, se você joga ele para o inconsciente, para as sombras, você começa cada vez mais não ter clareza sobre o porquê você tem determinadas atitudes, porquê que a sua vida está no estado que está, né? Por quê? Porque você não quis lidar com aquele sentimento, com aquela emoção quando ela apareceu. E ela foi se tornando maior e outras mais foram aparecendo, e mais isso foi jogado para as sombras, menos ressignificado, menos rendido, e por consequência disso, menos eficiente você fica. Vale ressaltar também, né, que o professor David Hawkins, ele é um professor da iluminação. Aqui nesse livro a gente também tem algumas passagens onde ele fala sobre a própria lei da atração, né, só que por outras palavras. E tudo aquilo que está inconsciente na gente, aquelas emoções que estão reprimidas, elas atraem situações, pessoas e circunstâncias sempre cada vez mais e de uma forma mais forte para que a gente possa finalmente olhar para isso. Que foi o exemplo, né, do corte na perna que foi dado no prólogo. A princípio foi um corte, ele foi lá e começou a tomar um anestésico tipo uma dipirona de 500 miligramas, depois virou uma dipirona de 1 grama, depois virou mais forte, certo, o remédio, até o dia em que ele teve que desmaiar de dor, entende? Então, as emoções elas vão se acumulando e elas vão dando indícios, e isso principalmente do lado externo. Então, conflitos vão aparecer, a falta de prosperidade vai acontecer, cansaço, esgotamento, tudo isso que está acontecendo, seja a forma como as pessoas te tratam do lado de fora, seja as suas questões financeiras, tudo isso está aparecendo para te mostrar que existem sentimentos, coisas que você simplesmente abafou e jogou para o inconsciente, não trabalhou isso em você, não rendeu essas emoções e está no momento de render. Então, grande parte das destruições que acontecem em nossa vida, dos problemas, né, que acontecem em nossa vida, são por causa dessas emoções, grande parte não, tá? 100%, para ser mais exata. São por causa dessas emoções que estão suprimidas e que nós não queremos ter contato com elas, porque acreditamos que ter contato com elas vai nos fazer ser uma pessoa mais vulnerável ou vai nos tornar uma pessoa ruim e tal. Então a proposta desse livro é você examinar quando você tem um sentimento que não é bom, que é desconfortável para você, certo? Aceitar este sentimento, ao invés de falar, não sei o que, não tô sentindo nada, e jogar para trás e fingir que nada tá acontecendo, tá? Então, aceitar esse sentimento, entender que você não é um monstro por estar sentindo esse sentimento, você não é um monstro por estar sentindo raiva, você não é um monstro por estar sentindo inveja, é apenas um sentimento, né? Fazer um descolamento de quem você é com o sentimento que você está tendo, ou seja, eu não sou as minhas emoções e sentimentos, para que você consiga trabalhar nisso e ir desapegando de emoção e sentimento um por um, né, de baixa vibração. E com isso, porque assim não é necessário que você aprenda coisas para melhorar na sua vida, no quesito profissional, no quesito financeiro, no quesito de relacionamentos. Nada disso é necessário, você não precisa de mais conhecimento. A única coisa que você precisa fazer é tirar de dentro de você aquilo que te impede de acessar a tua fonte, a tua alma, porque ela já tem todo o conhecimento necessário. Mas as barreiras emocionais, né, que também são um conjunto de crenças ali, elas impedem essa conexão com o seu eu superior, com a sua fonte, enfim, com a sua alma, que por si só já é grandiosa e que se não tiver essas barreiras, ela vai sempre saber o que fazer, quais palavras dizer, aonde está, como agir para conseguir aquilo que você deseja, né? Agir de forma inspirada, não tipo tentando e dando com a cara no muro e sofrendo e fazendo maior esforço.
percebe? Então, na verdade, se trata não sobre aprender mais coisas, mas sim sobre tirar as coisas que nós aprendemos de dentro de nós, para que a nossa alma, a nossa fonte, possa viver através de nós e fazer as grandiosidades que ela veio para fazer, porque em si só a alma, a fonte ou eu superior já é completo. Ele não tem limitação de espaço e tempo, então ele tem todas as informações, ele consegue se conectar com várias outras consciências que estão vivas, que já viveram ou que irão viver. Ou seja, conhecimento é ilimitado para essa fonte, sabedoria é ilimitado para essa fonte, amor é ilimitado para essa fonte, prosperidade e abundância é ilimitado por essa fonte, certo? Para a gente acessar ela, a gente precisa render, deixar ir esses sentimentos. E nesse livro, o Dr. David Hawkins traz para a gente qual é o método da rendição, né? Existem vários métodos, o Abraham também nos ajuda muito com isso, mas eu acho interessante trazer também o ponto de vista de um cientista, porque é uma linguagem diferente, que propõe a mesma coisa, mas que pode ser compreendida por mais pessoas, porque aí a gente tem várias vertentes trazendo o mesmo assunto sobre uma perspectiva diferente, o que traz maior clareza, ok? Intenciono que vocês tenham gostado do início do livro. Semana que vem nós vamos iniciar pelo capítulo 1, deixa eu achar aqui o capítulo 1 do livro. Deixa eu ir abrindo aqui, só um minuto. O primeiro capítulo é o mecanismo de deixar ir. É isso? Aí ele já começa a falar sobre o mecanismo de deixar ir. Na verdade, o primeiro capítulo é a introdução e depois o segundo capítulo é o deixar ir. Então, eu vou sempre trazer de 2 a 3 capítulos, mais ou menos, dependendo da extensão desses capítulos, tá? E sempre vou fazer o comentário para colocar mais clareza ainda sobre as palavras do Dr. David Hawkins. Intenciono que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam aqui para não perder nenhum vídeo ou áudio, né, do canal ou do podcast, se você estiver escutando pelo podcast. E não esquece de me seguir lá no Instagram, Camila de Lela, para a gente ficar mais próximo. Um beijo e até a próxima, meus outros eus.